Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre os conflitos familiares. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga clínica, a doutora Pamela Magalhães. Aproveite a oportunidade para tirar todas as suas dúvidas e não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. O tema de hoje, conflitos familiares. Essa é uma oportunidade maravilhosa de você fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, ter uma orientação. Aproveita então que você pode ligar para cá. A partir de agora, até o finalzinho do programa, a gente atende você que está em casa. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Pamela Magalhães, psicóloga clínica. Delícia. Adoro te receber aqui. Também. Obrigada por ter vindo. Eu já me sinto da casa, É de casa à já. vontade, já converso com todo mundo, adoro. Muito bom. Vamos falar desse tema que não é fácil não, né, Dê? É complicado. Relacionamentos são complicados, né? Sim. Agora, quando a gente fala de família, por que parece que tem um peso? Porque imagina se o relacionamento é feito, né? É interessante porque quando a gente fala de conflito na família, a gente está falando de conflito com aquelas pessoas que são as nossas raízes, que são as pessoas que, né, são sangue do meu sangue, estão ali a vida inteira, é a minha tia, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, meu pai, aquela dor na consciência, aquela sensação de que eu não sou autorizado a odiar qualquer uma dessas partes nos momentos mais difíceis que eu passo, então é sempre muito difícil. Mas eu quero antes dizer uma boa tarde para você que está assistindo e que a gente sente, é muito engraçado, quando eu estou sentada aqui, eu tenho a impressão que as pessoas estão junto aqui, né? A sensação é que está tudo muito, muito, muito pertinho. Vamos lá. Legal, e a gente consegue, né? A doutora fala fácil também, eu sempre falo que é mais difícil falar fácil. É mais difícil falar fácil. É muito mais fácil falar difícil, né? Sim. Então a gente consegue chegar pertinho mesmo de quem está em casa. Eu tenho certeza que é a oportunidade que muita gente tem de conversar, de receber essa orientação da doutora, que é muito presente nas redes sociais também, Eu né? estou bastante. E é engraçado porque falar de família, eu acho que a propósito, quando a Denise falou, vamos falar de família, desde outra vez, né, Dê? Eu pensei assim, que tema difícil, porque tem tanta coisa para falar quando a gente pensa em conflitos familiares e ao mesmo tempo são temas tão complicados, né? Por onde a gente começa, a Denise falou, você já pensou, o que a gente vai falar, por onde a gente vai? Aí você abre um tópico, sai um monte de ramificações a respeito, não é bolinho não. E aí, do que mais chama a sua atenção, né? A gente separou aqui alguns tópicos e eu já quero começar por eles, porque já estou recebendo várias mensagens no Facebook e a gente não dá conta de ajudar todo mundo, né? O objetivo é esse mesmo, dar uma orientação, né? Elucidar, iluminar, né? Exatamente. Dar uma desapadinha no nó, né? De quem está lá isso. vivendo alguma dor com a família. Hoje a gente vive muito esse tópico, que é o primeiro que a gente separou. Filhos que têm dificuldade de sair da casa dos pais. Nossa, nem fale. Hoje as pessoas casam mais tarde, né? E nem todo mundo quer sair de casa para morar sozinho antes de casar. É tão interessante porque eu falo que no passado as pessoas faziam 18 anos, aliás, não viam a hora de fazer 18 anos ou até antes, e saíam de casa. E tinha aquela coisa que, meu Deus, vou casar logo para sair de casa e tal. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas elas não querem sair de casa. Elas não querem sair de casa porque os tempos são difíceis. Porque quem que vai ter a roupinha, né? Quem que vai lavar a roupinha direitinho? Quem vai fazer aquela comidinha gostosa? Né? São tantas obrigações, são tantas responsabilidades. Então, o indivíduo ele permanece naquela situação que é confortável. Só que tem um lado que a maturidade ela vai sendo prejudicada dele. Porque não tem outro jeito da gente amadurecer que não seja quando a gente está conosco, quando a gente está vivendo no nosso canto, construindo o nosso universo particular, o nosso mundo, tolerando frustrações, aprendendo a lidar com as contas, aprendendo a lidar com, é funcionário, e tem que acertar ali, tem que falar com o porteiro, e tem que ver o que aconteceu com a luz,
né? E tem que fazer, a comida não vai aparecer do nada ali na tua casa, você vai ter que fazer alguma coisa para que aquilo aconteça, e organizar, e limpeza e tal. Então, tudo isso vai exercitar flexibilidade, tolerância à frustração, esses elementos da maturidade que são tão importantes, a percepção de si mesmo, a percepção do outro, a valorização da questão financeira, o valorizar do dinheiro, o valorizar do espaço, o valorizar dos gestos. Eu vejo muita gente morando com os pais e não valorizando os movimentos que esses pais fazem. Ah, faz isso porque é minha mãe, faz isso porque é meu pai, ah, é obrigação. Ou então algumas pessoas que saem de casa, mas na verdade continuam na extensão disso, né? Então assim, a mulher, né, a mulher que está ali, ela tem que fazer o que a minha mãe fazia. E tem uma exigência muito grande em cima dessa mulher, que muitas vezes não cozinha como a mãe cozinhava, ou então, ao contrário, né? A menina, né, enfim, a mulher cobrando do marido que fizesse o que o pai fazia. Ah, mas meu pai me protegia, meu pai pagava tudo pra mim, meu pai não deixava eu trocar nenhuma lâmpada, né? E aí quando tá naquela constituição relacional, não sabe lidar, não consegue, cobra do outro a mesma coisa que tinha lá. Desafios da maturidade, que todos nós temos e vamos passar, né? E assim é o desenvolvimento. E eu fico me perguntando, até dando o meu próprio exemplo, eu me casei com 30 anos. Será que quando os meus pais se casaram, planejaram ter os filhos, né? Eles pensaram que os filhos ficariam 30 anos dentro da mesma casa, porque o relacionamento depois que os filhos, né? Provavelmente não. E os filhos, depois que saem de casa, o casal vive um outro momento, né? Fantástico. Talvez houvesse mais conflitos por conta de ter mais gente em casa. E aí tem dois pontos que eu acho que a gente pode falar também, se você achar conveniente. Eu acho que quando os filhos saem de casa, os pais, eles são obrigados a viverem uma síndrome. Síndrome é um nome que a gente dá, você que está assistindo, a um conjunto de sintomas, por isso que é síndrome, conjunto de sintomas. Então, quando os filhos saem de casa, o último filho normalmente quando sai de casa, os pais vivem a chamada síndrome do ninho vazio, que, como já diz o nome, é aquela sensação de que, bom, meus filhos, né, voaram ali e eu tô com esse ninho vazio, o que eu faço agora? Que é um momento de resgate, é um momento que dá essa tristeza, que vai viver o luto dessa separação, mesmo que o filho esteja super feliz, mesmo que o filho tenha comprado apartamento, esteja com uma mulher maravilhosa, a filha, né, com uma maravilhosa, feliz da vida e tal, não importa, independente da situação, essa sensação esquisita, essa adaptação, ela será vivida, porque aí aquele casal, se a gente está falando de pais, né, do casal, ele vai ter que se reencontrar. E é um reencontro que não é fácil não, porque enquanto tem filhos em casa, né, enquanto faz aqui, é programa toda hora, é preocupação, você já levou fulano, você já fez a comida, você já conversou, vamos ver a novela junto e tal. Esse casal, ele está ocupado, ele está se dividindo e diluindo, né, inclusive a convivência ali com esses filhos. Agora, quando os filhos saem, esse casal se obriga a se encarar, a se olhar novamente, a resgatar a sexualidade no sentido amplo da coisa. Será que eu suporto o meu parceiro? Né? Será que eu aguento esse meu parceiro só comigo? Né? Como que a gente vai viver isso? Como eu o percebo? Como ele me percebe? Como que a gente vai viver esse silêncio aqui dessa casa que de repente agora está mais vazia? Que os filhos não estão aqui? Inclusive para intermediar os nossos conflitos, porque tem muito filho que fica intermediando. É o mediador do conflito dos pais. Então, isso é um ponto importante para ser falado. E a outra coisa que eu te falar em relação a essa resistência de sair de casa, são os filhos que se sentem responsáveis por esses pais, pela felicidade desses pais. Tem muita gente que está assistindo, eu tenho certeza, e que fala, ai meu Deus, eu não posso sair de casa, porque se eu sair de casa, meus pais não vão ficar bem. Se eu sair de casa, minha mãe não vai sobreviver. Como que minha mãe vai viver sem mim? Como que vai ser? Quem que vai cuidar dela? Quem que vai fazer o leitinho dela de manhã? Quem que vai trazer pão fresquinho para ela? Quem que vai comprar o remédio de diabetes do meu pai toda sexta-feira? Esse pensamento é muito bonito, mas ele atrasa um pouco essa questão que você falou aqui pra gente, né? Então, Dê, ele é muito bonito, mas você falou uma coisa interessante. Eu acho que ele atrasa e ele engana. Porque, gente, você pode ter tranquilamente teu espaço, a sua privacidade, viver a tua individualidade, fazer a tua história,
que não necessariamente você precisa estar ali dormindo e acordando na mesma casa dos seus pais. E é lógico que eles sobrevivem. Claro, não, meu pai está doentado, tá acamado. Aí são questões particulares que a gente precisa olhar de um jeito diferente, com outra ótica. Mas na questão padrão dos pais ali que estão, claro que vocês estão acostumados, mas na verdade esse pensamento, ele inclui uma projeção muito grande. Porque na verdade eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo da possibilidade de, como vai ser se eu ficar sozinho? Será que eu vou sobreviver sem minha mãe? Né? Os meus medos, os meus fantasmas, as minhas elucubrações, essas assombrações aqui que ficam no meu pensamento, me desencorajando para ter o meu cantinho. E que é muito importante. E quando a mãe, por exemplo, vive sozinha já, e aí os filhos é que estavam ali naquele momento, aí você não vai deixar dois, na verdade você vai deixar alguém sozinho, né? Então, você imagina essa sensação que o ser humano tem, né? E a gente tem isso, né, Dê? Pensa comigo aqui é tudo no improviso os exemplos e a Denise gosta disso. Sim. Dê, você chama pra tua festa várias turmas, né? Uhum. Aí você já pensa, fulano vai estar com ciclano, Isso. na mesa, né, Beltrano, tal. Aí tem aquela tua amiga que você conheceu na academia, que você só conhece ela tá solteira. E só tem casal na tua festa, qual a preocupação? Ai, meu Deus, ela vai chegar na minha festa, coitada, não vai ter ninguém, vai ficar lá deslocada. Uhum. A gente tem essa tendência do pensamento de par. Ai, se não for par, não é feliz. Se não tiver em par, quem disse? Porque, eu sempre falo, é meio polêmico isso, mas a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. E eu acho que uma das maiores conquistas dessa vida é quando a gente realiza isso, a gente entende que isso existe, que não tem outro jeito e que isso não tem nada de ruim. Porque a gente tem as companhias emprestadas da vida, que são maravilhosas. E o fato de eu estar morando sozinha no momento que me separei, meu marido morreu, seja o que quer que tenha acontecido, isso não é o fim do mundo. Porque não é porque eu estou morando sozinho que eu vou ser sozinho. Se eu vou ser sozinho, se eu quiser ser ermitã, se eu quiser ficar lá fechada e tal. Mas eu posso conhecer pessoas, eu posso ter amigos, eu posso fazer atividade, eu posso passear. Sim. Então essa fantasia que você tem de que, ai meu Deus, eu vou deixar minha mãe sozinha, você está subestimando a capacidade dessa mãe, desse pai, seja quem for, ou mesmo o pai com o filho, né? Ai, vou deixar ele sozinho. Você está subestimando a capacidade dessa pessoa de seguir a própria vida, de fazer as suas conquistas. E eu sou muito partidária da gente dar espaço para o outro buscar e encontrar recursos para que se desenvolva. Então, ai, fulano, coitado, não faz amizade. Ué, quer dizer que se não for você, ela não faz? Faz sim. Às vezes você precisa sair um pouco de perto para essa pessoa entrar em contato com a necessidade e, dar uma suadinha na camisa para mudar esse aspecto na própria vida. É ou não é? A gente vai construir novos laços Lógico, ali, né? Não tem Vai ter o espaço até para ter outros eventos sociais. Lógico. Então, fazer uma atividade, encontrar, ter um grupo de amigos. Isso. Né? Em qualquer idade. Denise, eu vejo tantos casos assim, que foram subestimados e no final a pessoa consegue, né? Ela vai percebendo. Porque tem uma coisa que é isso, né? Na dificuldade a gente descobre força de onde a gente nem imaginou que tinha. É o caso de quem tem uma doença, quem está assistindo e viveu há pouco tempo ou está vivendo uma doença, vai dizer, você imaginava que você tinha essa força toda? Ou quem terminou uma relação? Ou quem foi traído? Ontem ouvi um caso absurdo no programa ao vivo, que a pessoa dizia o seguinte, que ela estava numa relação, eu acho um absurdo, há 8 anos com uma pessoa e descobriu que acho que há 10 essa pessoa era noiva. Então ela mantinha esses 2 relacionamentos, aí terminou com ela, assumiu a relação. A pessoa ficou desesperada, triste. Então, nesses momentos que a gente olha de fora e fala assim, meu Deus, fulano não vai aguentar, é quando aguenta, vai descobrindo ali, vai desenvolvendo. Tem muito a ver com o amor próprio que a gente sempre fala. Tem tudo a ver aqui, com o amor próprio, né? Tudo a ver com a possibilidade de eu me perceber, de eu descobrir coisas em mim que eu não sabia, ferramentas da minha própria essência que estavam atrofiadas. Às vezes você se acha muito protegida com um parceiro, com um pai, com uma mãe, ai, porque faz isso pra mim, ai meu Deus, o que será de mim? Mas na verdade, quando essa pessoa para um pouquinho de fazer coisas pra você nesse aspecto, ou se afasta que seja um pouquinho, te obriga a se desenvolver. E é nessa hora. Você imagina uma mãe que carregar um filho no colo a vida inteira, um filho que pode andar. Como que ele vai aprender a andar?
Ele só vai aprender se ele estiver ali no chão, se ele perceber que ele precisa chegar, que ele precisa buscar. Então, a necessidade também vai fazer o seu recurso. Você falou dos filhos que se sentem pais dos pais, né? Isso aí também é outra coisa. Isso, você deu um exemplo aí dos filhos se sentirem tão responsáveis, né? Preocupados. Você consegue cuidar e manter um bom relacionamento mesmo sem morar na mesma casa, né? Sem dúvida. Às vezes o relacionamento fica até melhor quando você não está morando no mesmo lar ali dos pais, E né? é tão interessante que não só morando na outra casa, mas também quando a gente fala de separação, né? Que eu acho que é outro tema que aparece muito em conflito. Quando a gente fala em separação, parece ter um estigma, né? Ai, meu Deus, meus pais vão se separar, não posso nem ouvir essa palavra, é choro pra cá, choro pra lá, desespero, né? E você vê isso, não de filhos pequenos necessariamente, você vê isso às vezes de filhos grandes. O filho tá lá com 25, 30 anos, os pais falam que, ai, meu Deus, meus pais vão se separar, não, isso não pode acontecer, que desgraça. Quando, na verdade, isso pode ser o começo de uma nova vida, uma libertação, uma renovação. Se a gente está vivendo uma relação abusiva, por exemplo, se houve traição no relacionamento, seu pai e sua mãe estão sofrendo ali. E nessa hora que acontece, se for o melhor, né, se for a alternativa melhor, é muito interessante como você pode redescobrir esses pais. Então, às vezes, você nunca teve um pai amigo, nessa hora ele consegue ser, né? Você nunca teve uma mãe presente, uma mãe extremamente crítica, nessa hora ela consegue ficar mais amena. Então, é curioso como essas novas facetas que a vida nos obriga, claro que o ideal do mundo é a gente não se separar, sim, claro que é o ideal, tudo que a gente quer é ficar juntinho, mas quando a vida nos prega essas peças e esse é o caminho possível, a gente pode ter surpresas bem agradáveis. Aquele almoço de família, domingão, famoso muita gente se encontrando, né? Pessoas que você, de repente, são da família, mas você não vê tanto, tá naquela reaproximação, de repente. E aí uma frase, um comentário, um palpite, uma coisa que foi atravessado ali, é diferente quando você leva uma dessa de um amigo, né? Por Como exemplo, tem, né, Denise? Né? É diferente, amigo, de repente você fica um tempão sem se ver, mas e nesses domingos que você vai sempre? As reuniões acontecem sempre. Às vezes você tem ali um problema e você precisa continuar vendo a pessoa. E mais um ponto que você esqueceu, intimidade, né? Porque às vezes com amigos você tem um pouquinho mais de dedo, né? Família, você tem mais intimidade. E aí vem aquela... E você, por você ter intimidade, nesses almoços que a Denise falou muito bem de domingo, você sabe exatamente o que falar para pegar, né? Você sabe exatamente o ponto fraco daquele tio, aquilo que incomoda na sua mãe, aquilo que o teu pai está fugindo de comentar toda semana, aquele aspecto que a tua irmã odeia, aquela situação que a sua prima viveu e que é super polêmica. Então, nessa hora, né, que você tá com aquele espírito, que eu não vou falar o nome aqui, que não é dos melhores, que você não tá muito bem, que você já acordou de ovo virado, você lança aquela pérola no almoço de domingo que cria aquele mal-estar famoso na mesa. Por quê? A pergunta é, por que fazer isso? Estou falando você, mas pode ser alguém, né, da família. E normalmente esse movimento vem como uma atitude destrutiva para desestabilizar a família. E que é muito frequente, é muito raro, inclusive, você encontrar uma família que não tenha, né, aquele tio inconveniente, aquele primo que é sempre desbocado, o fulano que é o contestador. Eu falo que são papéis da família. A família comumente tem essa história de rotular as pessoas, né? Ai, a Denise é a linda, inteligente. Ai, o fulano é o bagunceiro. O outro é o da noitada. A fulana é isolada. O outro é tímido. Sei lá quem é rebelde. Aí você não consegue desconstruir esse papel, não, né? Não consegue, Denise. É muito difícil. Eu falei, não consegue, força do hábito. Mas, na verdade, a gente consegue sim. O problema, que é muito difícil. Porque a família tem isso, né? Às vezes, é aquela história. Você repetiu um ano lá, faz há 15 anos... Tá lá, a avó tá lembrando, você não gostava de ir na escola, né? Você fala, caramba, mas foi uma avó, foi lá, faz 15 anos, agora eu vou, sou um dos melhores da minha faculdade. Ah, filho, você não tem jeito, você não é do estudo. E essas coisas, esses rótulos que a família faz com muita frequência,
faz parte, é muito difícil a gente mudar para a família, mas o mais importante do que mudar para a família é você não se irritar excessivamente, acreditar nisso e começar a olhar para o que você é. Porque independente, né? Porque tem aquela história, tem pai que vê o filho como um menininho a vida inteira. E o filho tá ali tentando, pai, eu sou um homem, pai, sei lá o quê. Mas não adianta, você não vai conseguir abrir a cabeça do outro e embutir a tua ideia. Mas eu acho que esse atrito, essa coisa de... Acho que só piora, e acho que é justamente pela própria insegurança. Tá. Porque se eu sei que eu sou uma pessoa esforçada, que se eu sei que eu sou uma pessoa dedicada no meu estudo, no meu trabalho, se a minha avó está lembrando da minha repetência de 2000 a.C. e fica o tempo inteiro falando isso, eu não vou brigar com ela, falar, tá bom, vó, esse é que eu sou para você, mas eu vou te contar como está sendo meu trabalho hoje, como eu estou na vida, e não se irritar, porque eu vejo gente se irritando, brigando, batendo porta, porque não querendo mais falar com a avó, não querendo mais falar com a tia, e não adianta nada, né? Porque a família está ali, vira e mexe você tem que ver, não tem muito como fugir. Então, quanto mais a gente conseguir levar as coisas mais leves, conseguir conversar, se comunicar e amenizar muita coisa, é muito melhor com certeza. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, eu vejo bastante nas suas redes sociais um empenho seu, muitas vezes, de tentar desconstruir algo que acontece muito nas famílias. Às vezes... houve uma frase mal colocada, um atrito, um conflito há muitos anos, mas assim, décadas. E aí isso é meio que carregado num lugar fechadinho, escondidinho, mas que a todo momento ele volta, né? Então ele fica ali, há um convívio social tranquilo, mas vira e mexe ele vem ali, não, parece que é uma angústia, um sentimento que não é bom, né, de se carregar, por conta de algo que aconteceu há muito tempo. Você falou isso do rótulo, essa desconstrução que de repente a pessoa não estava num bom dia, a gente não sabia, não era um bom momento, não era uma fase boa, do que levar isso a vida inteira, porque as pessoas, você falou do rótulo, né, muitas vezes, você falou do rótulo de bonita, às vezes até esse as pessoas querem desfazer, porque você não pode um dia mais relaxada na casa da pessoa, né? Nossa, Denise, o que aconteceu com você? Tá passando mal, tá doente? Não, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa desconstrução, porque eu recebo aqui as mensagens, pessoas que há anos têm um atrito que não foi resolvido por uma questão, às vezes, de oportunidade. E às vezes, será que precisa debater aquela situação? Passou, não dá para deixar para trás? Não dá para esquecer? Conta um pouquinho pra gente. Dê, eu estava te ouvindo e pensando sobre as sombras das famílias. Não tem família que se preze, que não tenha em si esses malditos e esses benditos, esses segredos da família. E eu pergunto para você, será que você já pensou qual a razão dessas questões emergirem em tantos momentos e darem asas a tantos conflitos? Qual a razão disso aparecer? O que isso propicia na família? O que vocês embargam? Quais são os canais que vocês abrem para que isso seja mais discutido, isso seja realmente disseminado? Se questione se você quer mesmo que essa sombra familiar, ela se apague, ou se você ainda precisa dela por alguma ou qualquer razão. Perfeito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre conflitos familiares. Como é que a gente faz para resolver um conflito? Como é que a gente faz para evitar conflitos familiares também? Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga clínica, a doutora Pamela Magalhães. Olá. Pamela. Aliás, você tem que comentar, pessoal de casa, que aqui a produção tem polvorosa, né? Sim, que deu um intervalo, o pessoal já fazendo todo. pergunta. Você vê que conflitos familiares mexe com o coração de qualquer um, não tem jeito. É porque família é o porto seguro, lógico, né? Se você está num momento ali de conflito, precisa de ajuda mesmo. Vamos lá. Uma das perguntas que surgiram aqui durante o intervalo a gente vive um momento, a gente já falou, né? Onde os filhos muitas vezes demoram mais para sair de casa e espera-se que os mais velhos ali possam ajudar o movimento dessa casa, né? Então,
possa fazer, lavar uma louça, uma roupa, arrumar essa casa. Isso é uma luta, hein? Para muita gente assistindo falando, a Denise, quem dera fosse assim, né? É uma luta. Mas é isso, eu acredito que é isso que os pais esperam também, né? Porque vai ficando pesado, né? A gente que cuida da casa sabe que vai ficando pesado. E não é só pelo fazer, né? Porque mesmo que você tenha funcionários, uma manutenção ou outra, você precisa colocar a mão na massa. Não só pela questão óbvia das coisas, né? A questão funcional. Mas também eu falo que é uma questão de bom senso. Eu estou ali, a gente vive em família, a gente vive um grupo, dividindo. Se a gente não estiver falando de criança nem de adolescente, que como adultos, você quer estar lá e não tenho grana ainda para sair de casa, ainda é complicado para mim, não sei, não estou preparado, que você contribua ali com as suas funções. Estou sem dinheiro, estou desempregado. Tudo bem, então, mas você, né? Tem ali a tua capacidade de contribuir de qualquer forma. Vou lavar a louça, vou limpar o quintal, vou cuidar, vou deixar tudo ajeitadinho, vou fazer a comida. Então, eu falo que isso tem que ser conversado na família, sentar, falar quais funções, quais atividades, porque tem muita mãe, tem muito pai que eu vejo, não precisa, eu faço, deixo, mima, acha que está fazendo bem e não está. E tem pessoas também que vão ficar bravas comigo, que eu já sei, mas eu preciso falar porque eu estou aqui para ajudar, mesmo você ficando brava, leva para pensar um pouquinho, promete? Mesmo ficando brava comigo? Às vezes essa sua história de eu faço tudo, também é uma maneira de segurar essas pessoas perto de você. Porque isso fomenta a dependência. Teu filho fica dependente de você. Tua filha fica dependente de você. O que não é legal. Porque não aprende a cozinhar, não aprende a limpar um banheiro, não aprende a arrumar um armário, não tem organização, não tem disciplina. O senso de responsabilidade fica completamente atrofiado. E quando vier a se desenvolver, é tardio demais. Então você não está ajudando, você não está protegendo esse filho. Porque uma hora você não vai estar aí. Ou uma hora, por alguma razão, ele vai sair. E aí ele vai sofrer muito mais. Então deixa ele trabalhar um pouquinho, tá? Deixa ele suar um pouco a camisa. Deixa ele mostrar o que ele sabe fazer, como ele pode te ajudar. Aí então, a pessoa que você orientou aí em casa, eu falei, então tá bom, vou levar isso para mim, vou pensar e vou colocar em prática. E delegar essas tarefas significa dar essas tarefas para as pessoas, dividir isso, e não mais se preocupar com isso. Quando? Você falou do controle, então. E quando não tá bom, quem ali está no poder ali dentro da casa, que geralmente é a figura da mãe, do pai, né? Nunca tá bom. Então as tarefas foram delegadas e o executar nunca tá bom. Então não delegou, mas não delegou, né? Eu falei para a Denise que a Denise seria responsável pela janta, mas a janta nunca tá boa, eu acabo fazendo depois. Eu deixei fulano fazer, deixei meu filho mais novo dar uma limpada no banheiro, mas nunca tá bom esse banheiro, eu tô lá limpando o banheiro. Então, quando você faz isso, primeiro você está desautorizando essa pessoa se sente inferiorizada, essa pessoa se sente machucada, isso acaba ferindo a autoestima, o indivíduo acha que ele não é capaz. Você sempre está passando a mensagem de que você faz melhor, de que ele nunca faz o suficiente. Então não é legal. Se foi delegada a atividade, delegou. Outra coisa, a pessoa que se sente assim, eu fico triste porque o que eu faço nunca está legal, o que eu compro no supermercado nunca é certo, eu sou responsável para fazer o almoço, mas o almoço nunca está bom, sempre a carne está muito salgada, sempre o macarrão não está no ponto. Então, você que se sente assim e está na casa, me parece que você já conseguiu cumprir uma etapa que eu acho incrível. E para você que está prestando atenção nesse tema, anota aí. Chama diferenciação. É tão importante a gente na nossa família, quando a gente vai se percebendo como ser humano, quais são nossas características, a que viemos, o que fazemos bem, o que não fazemos bem, o que queremos para o nosso caminho, qual trajetos vamos seguir. Quando a gente vive a diferenciação, é quando a gente não está mais misturado à família. Ou seja, quando a gente não está dependente totalmente, quando a gente entende que nós somos um e cada membro ali da família é também unidade distinta. Quando a gente percebe que são unidades distintas, quando a gente não se vê misturado, é quando começa essa sensação de diferenciação, que eu começo a me incomodar com o que o outro fala e eu penso assim, não, mas pra mim tá bom. Eu gosto do macarrão assim.
eu gosto do banheiro assim, eu gosto da janta colar. Então, quando eu começo a perceber dessa forma, é que a minha individualidade está gritando muito mais alto. E aí, sabe o que eu acho? Que é hora de você voar. Eu estava falando aqui, antes de começar o programa, a Denise falou, ai, que coisa difícil, que duro. Mas é verdade. Quando você se sente bem diferenciado, quando você percebe que está destoando demais a sua forma de ser, né, dos outros ali da casa, pensa com carinho, que talvez esteja no momento sim de você ter o seu próprio espaço. E é por um bom motivo, né? Então Sim. você já consegue dar conta e da situação. Ter o seu próprio espaço não quer dizer que é maravilhoso e não quer dizer que você está longe dessa família, que você está saindo da família, que você, meu Deus... Eu sei que dá um pouco essa sensação, a gente saiu de casa, eu lembro de eu indo pro meu apartamento, mais nova, eu chorando, a minha mãe assim olhando para mim, eu super ligada com a minha mãe, eu olhando, parecia uma cena assim, nunca mais nos veremos, né? Não nos veremos nunca mais. Mas, na verdade, isso passa, tá? Tudo bem, tem gente que tem mais facilidade, não foi o meu caso. Foi o seu? Você teve facilidade? De sair de perto dos pais? Fui para casar, né? Então foi mas não tem o uma momento todo era de sensaçãozinha mudança. Então, mas existe uma sensação, claro. lógico. Então, tem gente que tem mais facilidade, né, Dê? Tem gente que tem menos facilidade. Então, se você tá aí e fala, ai, mas comigo, tudo bem, é uma fase de adaptação. A gente tá feliz por alguma coisa. Ah, eu vou mudar de cidade, né? Vou fazer um curso, vou casar. Ah, vou ter meu apartamentinho que eu sempre quis. Então, tem também outros elementos que acabam fazendo com que a gente se sinta mais animado e mais estimulado, mas faz parte dessa insegurança, a gente sobrevive, viu? A gente supera, e é isso que faz a gente ficar muito mais fortalecido. Eu percebi, já que a gente está falando das experiências, né? Eu percebi uma mudança também no relacionamento. Então, como é que ficou o relacionamento? Como é que fica o relacionamento depois que você sai de casa? Ele muda muito, também, né? Muda. Ele muda e ele pode ganhar a forma que você quiser. Eu entendo dessa forma, né? Pra mim ficou ótimo também. Já era maravilhoso, né? A Pamela sabe, a gente já conversou aqui outras vezes. Sou muito ligada aos meus pais e continuo muito ligada, né? Você sabe o que é engraçado? É que nem irmão, né? Irmão, principalmente quando é mais novo, tem uns mais velhos que permanecem com a mesma crença, mas mais novo é aquela história, briga com o irmão, bate no irmão, porque tem a sensação que vai estar sempre ali, né? Posso fazer o que for. E muitas vezes quando a gente está na casa com os nossos pais, a gente tem essa sensação. Tá sempre ali. Então, eu acho que quando a gente sai de casa e que você não tem aquela pessoa o tempo inteiro ali, a certeza que vai chegar, que vai encontrar e que vai ver e tal, aquela saturação da companhia, eu acho que a gente acaba valorizando mais. Eu acho que invariavelmente acontece isso para todos os seres humanos. Quando a gente tem as coisas à disposição, é natureza, né? A gente acaba não valorizando tanto. E quando a gente tem esses espaçamentos, né? A gente fica um tempão assim sem ver, aí eu acho que vem aquela saudade, aquela valorização, a gente sente falta, a gente percebe que tinham coisas ali que passavam batido, que na verdade são super importantes, são valiosas. Você que está aí, quando você vai visitar seus pais, que às vezes estão em outra cidade ou estão longe, aquela sensação, né? Que gostoso valorizar um abraço, uma conversa, olhar para o seu pai de um jeito diferente, olhar para sua mãe de outra maneira, porque vocês estão diferenciados, você está com o seu espaço, então acho que a relação também evolui, né? A gente tem assim uma outra forma, eu digo que a gente começa a enxergar a nossa família de outra perspectiva, porque também a gente se redescobre, né? A gente também está se transformando quando a gente sai de casa, quando a gente vai construir uma nova unidade familiar. E essa construção, nova construção, também é muito importante. Muito. Né? Eu acho que é a lei da vida, né? Sim. Né? Esses pais, eles nos criam, os cuidadores e tal, e a gente vai construindo o nosso mundo, que não necessariamente tem que ser uma extensão do mundo desses pais, a gente tem que ficar lá. Aí eu acho que tem um outro tema interessante, não sei se cabe falar, mas, por exemplo, tem famílias que parecem que já desenham o que o filho vai fazer, né? Então, o meu filho tem que trabalhar na minha empresa, o meu filho tem que ser médico como eu. Desde muito cedo isso, né? Desde muito cedo. Ele vai, eu já comprei aqui a casa do lado, esse terreno. Então, claro que existem exceções, existem pessoas que adoram esse caminho, são felizes e que bom, era isso mesmo que eu queria. Claro que sim. Eu sou psicóloga, minha mãe é psicóloga também, né? Confesso que eu tentei fugir.
Fiz jornalismo antes, acabei não ficando jornalismo e fui para psicologia. Deve ser que eu não consegui fugir muito do caminho. Mas, na verdade, o que eu estou falando é que nem sempre a gente precisa estar naquele lugar engessado, que eu falo que é um perfil das famílias mais rígidas, né? No sentido de que tem que ser do jeito que mamãe quer, que papai quer, tem que ficar ali, tem que ter esse emprego. Aí depois, se você quiser falar também, a gente entra no assunto das namoradas, dos namorados, que tem que ser aquela pessoa. Aprovação, né? Os filhos sempre submetem à aprovação ali dos pais. E muitas vezes os pais não dão brecha, não. Denise, quantos não são os relacionamentos? Não sei se é o caso de você que está em casa, se você conhece alguém, a relação não consegue ter paz porque a sogra não aceita a nora, porque o sogro não gosta do genro, porque a namorada chega lá na casa da família, né, do namorado, e todo mundo só fala da ex, ou então a ex está lá. Chato, né? Chamam na festa e tratam a ex como se fosse atual. Quantas pessoas não passam por isso? Como é difícil, como é dolorido. Então, isso, aliás, né, a gente está falando de conflitos familiares, isso é um baita de um conflito. A pessoa não sabe muito bem como ela faz. Então, já respondendo aqui, se isso acontece na tua vida, né, se você percebe que, minha sogra não me aceita, tal, o primeiro passo que você tem que fazer não é entrar num embate com a sogra. Não vai funcionar. Pior caminho. Não vai funcionar. Eu sei que tá cheio de piadinha para isso, mas não vai funcionar mesmo. O que funciona é você chamar o teu parceiro. Eu tô falando no sentido do feminino, gente, mas acontece para todo mundo, tá? Então você chama o teu parceiro, dá ali na chincha mesmo uma conversa muito franca sobre como você está se sentindo. Toma muito cuidado, aliás, você vai concordar comigo que a gente tem que ter um cuidado assim absurdo do que a gente fala, porque para você, eu concordo aqui só entre nós, né? Entre nós, que essa sogra tá te deixando enlouquecida ou enlouquecido, ok, sabemos. Mas essa sogra é mãe do seu parceiro, certo? É mãe da sua parceira. Então, o que você fala, a forma que você fala, as palavras que você usa, nossa, você precisa ter um cuidado assim redobrado, porque senão você pode botar tudo a perder. Porque na hora que você está falando, se você falar alguma coisa que vai pegar ali no calo, esquece, hein? Ele não vai te ouvir. Fala com delicadeza, fala o que você sente, conta como está difícil, como é importante para você que essa relação tenha harmonia, o que está acontecendo, não acusa, evita acusar, fala como você está se sentindo. Tenta relembrar algumas situações, sem ficar falando do outro, fale de você. Isso é uma forma de você conseguir se aliar ao seu parceiro, e quanto mais aliado você estiver com o seu parceiro, mais fácil você vai conseguir dissolver esses atritos. Porque quando você chegar na casa da sogra, se você estiver bem aliado e seu parceiro estiver cúmplice com você, você está mais forte. E aí, por mais que haja uma falta de simpatia, uma implicância, com vocês ali mais fortes, como obviamente essa sogra, por exemplo, tem muito carinho por este filho, ela vai ter que tomar mais cuidado, ela vai ter mais tato, porque vai ter esse filho muito mais juntinho com você. Isso é um elemento que faz muita diferença. Já vou te perguntar sobre quando isso acontece, e aí não é mais namorado, é casado. Sim. Tá? Como é que faz para que esse casal esteja muito afinado, mesmo quando vierem outros posicionamentos ali dessa família, tá? Ótimo. Um palpite, uma outra coisa, que isso gera conflito, mas eu entendo, né, que se o casal tá bem afinadinho, ok, ali na hora às vezes pode até gerar um desconforto, mas na hora que vai para casa, né, e tem esse distanciamento, até vai conversando e entra até num acordo. Olha, você vê que não foi legal aquilo que a pessoa falou, já a gente comenta sobre isso. Atender a Sônia, tá na linha, fala conosco de Itapeva, em São Paulo. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, meu quadro? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta, Sônia. Obrigada. É que o meu filho do bem engravidou uma menina e foi morar junto. E eu não a suporto. Detesto, mas Deus, eu lhe amo, meu filho é um bebezinho, mas não gosto dela, e minha esposa puxa o saco dela. Seu esposo gosta dela? Isso, puxa saco mesmo, e eu não a suporto. Tá. Sônia, obrigada pela sua pergunta.
Pamela. Bom, a pergunta dela é excelente, né, Sônia? Obrigada pela tua participação, porque a tua pergunta vem a calhar, né? Disso que a gente está falando. Você veja, pelo que eu entendi, eu não sei se escutei muito bem, mas parece que o filho do meio teve um filho, né, com a namorada. Isso. E ela não suporta essa namorada, mas o marido gosta muito e puxa o saco dela, é isso? Entendi. Bom, sabe o que eu pensei? Aliás, fica um ponto importante. A gente está falando muito de família, em família tem muito isso, que é uma busca do equilíbrio. Você já reparou? Então, olha que interessante a situação. O filho do meio sai porque engravidou a namorada, estão lá juntos. O pai puxa o saco e adora a namorada. Ela não. Percebe o equilíbrio? Então, acho que para suportar essa situação, que pelo tom da voz dela está meio preocupada, ela está desesperada e tal, talvez não foi uma gravidez tão planejada, talvez não tenha sido exatamente como manda o figurino, que acontece na vida de tantos de nós. Mas veja, se você ficar nessa raiva toda, Sônia, vai ser ruim para você. Você fica ansiosa, você fica angustiada. E eu, criança também. E ruim para a criança, que vai ser seu netinho, sua netinha, não sei. Mas o mais interessante pensar é, que tal você, ao invés de ficar nessa raiva, não sei se isso é recente ou não, se for a gente até perdoa um pouco, porque pode ter acontecido. Sim. Mas olha, que tal você se aproximar desse filho para que vocês consigam se ajudar mais? Você contar como você está sentindo, porque eu acho que atrás dessa raiva tem muito medo, preocupação de como vai ser, como ele vai criar, e de repente ele estava em casa, ele teve que sair, talvez ela não estivesse preparada para esse movimento. Então são tantas variáveis que podem ter acontecido. Então sai um pouco dessa emoção à flor da pele e pondera toda a situação e chega perto desse filho, veja como você pode ajudar, como você pode estar mais próximo, que com certeza a relação de vocês pode se afinar muito. E eu não posso deixar de dizer que, na minha humilde opinião, tudo acontece por alguma razão. As coisas não são por acaso, né? Essa criança teve que vir assim. Então agora vamos cuidar dela, né? Para esse netinho poder ter uma vida mais feliz e saudável possível. Ela fala como se estivesse muito brava também com o marido. O marido gosta da moça que ela não gosta. Vamos preparar para dar um recadinho? A gente não consegue, cada um tem uma opinião e às vezes você gosta de alguém, outra pessoa não gosta. Ninguém é obrigado a gostar ou a desgostar das pessoas, né? Ninguém é obrigado a pensar igual a você. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque esse caso que a nossa telespectadora trouxe pra gente, ele se repete em vários outros cenários. Às vezes tem alguém ali dentro do seu núcleo familiar que não vai tão bem, mas que precisa existir o respeito e você precisa conviver com essa pessoa e precisa estar em paz, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não dá para esse casal brigar porque um gosta e o outro não gosta de uma pessoa. Queria que você comentasse um pouquinho. Primeiro, duas coisas me vêm à mente. A primeira é que esse pai gostando muito dessa namorada que agora tem um filho, né, com o filho dele, e essa sogra, essa mãe, odiando essa situação, é uma forma de balancear e sustentar qualquer vínculo relacional com esse filho. Caso contrário, se os dois estivessem na mesma linha, odiando essa situação, esse filho ficaria distante demais. Mas em família acontece muito isso, em que é muito difícil a gente aceitar que um filho pense diferente, que o marido haja de outra forma, que alguém de repente resolva mudar de time. Todos esses pensamentos que destacam, contrastam com a família, agridem a lealdade familiar, aquilo que foi estabelecido como padrão da linguagem da família, os paradigmas aceitos. Então, o exercício importante nesse momento é entender que cada um é um, existe uma individualidade sim, cada um tem o seu gosto, as pessoas têm direito de simpatizarem mais com uma coisa, de gostarem mais de outra, de não aceitarem algumas condições, e temos que aceitar sim a ideia de que nós, como família, ainda assim seremos seres humanos dessa família e podemos sim transformar opiniões e pensar de maneiras diferentes, se assim for importante para nós. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os conflitos familiares. Você que está em casa, quer resolver uma situação, a orientação está aqui hoje para você esclarecer a sua dúvida também, saber como evitar uma situação como essa, né? É difícil, a gente já falou por que
que é difícil ter conflitos dentro da família, né? Aproveita, então, 0 Operadora 11 3337 5886 e por todas as nossas redes sociais você consegue participar. Doutora Pamela Magalhães, psicóloga clínica, hoje esclarece aqui para nós. Aqui estou. Tem muita pergunta chegando. Tem. A Ana Maria, de Minas Gerais, te pergunta como é que faz. Nós demos até um exemplo, fizemos a pergunta quando os filhos ajudam e mesmo assim não tá bom. Ela quer saber como é que faz para o filho cooperar em casa. Primeiro que eu acho que você precisa saber discernir limite. Esse filho, ele precisa entender que é importante que ele contribua. Reveja os argumentos que você usa para isso. Como que você fala para esse filho? Olha, filho, é importante, porque tem mãe, tem pai que acha que fala, mas aí fica com dó, ai, não sei, coitado, né? Esses pensamentos que acabam atrapalhando. Então chama, conversa, diga muito sobre como você tá. Olha, eu tô sobrecarregado, eu acho importante para você também. Até porque a casa é sua. Eu costumo dizer assim, o lar, isso é tão importante, o lar é de quem está na casa, tá? Agora, a casa é sua. Né? Enfim, sua, do seu marido. Então, esses filhos, eles estão lá, o lar também é deles. Mas as regras ali, quem faz as regras são vocês, tá? É bom não esquecer disso. Porque quando esse filho tiver a casa dele, aí ele vai ter as regrinhas da casa dele. Eu digo isso, a Dê provavelmente não ia falar sobre esse tema, nem sei se é propício, mas enfim. Existem vários filhos que estão na casa dos pais, já estão mais velhos, enfim, têm idade suficiente para usarem drogas e insistem nesse uso em casa. E se acham no direito do uso da droga em casa e os pais ficam desesperados, eles não aceitam, não querem e tal. E o filho fala, mas essa casa também é minha, eu também estou aqui. Então, também para essas pessoas, é muito importante lembrar, dificílimo. Quem faz as regras são os donos da casa. O lar é de todos, mas ainda a casa é desses pais. Então é importante que você respeite sim, tá? E aí quando você tiver a sua casa, você faz o que você bem entender, terá o seu livre-arbítrio. Até horário, de repente, claro, horário, né? Que chega. Horário que chega em casa, eu acho isso super importante. Bagunça, né? Chega de madrugada, da balada, da noitada, deixa uma zona ali na cozinha, tudo sujo. Essa casa também é minha. O lar é de todos, mas você tem que respeitar as regras da casa, enquanto você estiver lá. E, inclusive, se você está o tempo inteiro entrando em conflito com esses pais, o tempo inteiro é briga, chega agora sexta-feira, né, hoje, uma briga daqui, aí você sai e tal, já parou para pensar que talvez seja a hora sim de você sair dessa casa? Mas eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro. Então é mais um motivo para você, colocar muito investimento em energia nisso, porque de fato os alarmes estão soando desesperadamente que deu a hora de você sair daí. Essa questão de horário, isso é complicado, porque é um desrespeito, né, Dê? É um desrespeito. Às vezes aquela família se programou na sexta-feira para dormir tranquilo. Tá descansando. E com alguém fora de casa, alguém que mora ali fora de casa, não se dorme tranquilo, né? Então, de repente, às vezes os pais são idosos também, e aí você tá levando um monte de gente lá na casa, eles não têm paz, não têm sossego. A gente tem que ter bom senso, né? Acho que o exercício do bom senso é sempre indispensável. Perfeito. Outra pergunta que chegou aqui foi sobre pressão, uma cobrança. Então, ficou estabelecido a tarefa de cada um e mesmo assim, a pessoa que está no poder ali da casa, o pai ou a mãe, sempre diz que você não faz nada, não é o bastante, nunca é o suficiente. Isso desgasta, né? Porque se você está fazendo, a todo momento você tem o quê? Que falar que está fazendo? Então, eu acho que isso é tão complexo, né? Porque quando a gente fala de uma pergunta, a gente está, de alguma forma, ignorando e não considerando alguns invisíveis. Então, existem pessoas que são extremamente críticas. Não sei como é o teu pai, como é a sua mãe, mas existem pessoas que, por mais que você faça, nunca é o bastante, né? Você vai visitar o seu pai, você faz o possível ali para conseguir separar, não sei, aquela sexta-feira para estar com seu pai ali, você está com aquele seu pai sentado conversando, seu pai já está reclamando que você nunca vai, quando que você vai de novo, tal. Então, existem pessoas que estão carentes, existem pessoas que estão insatisfeitas, existem pessoas que têm muita dificuldade de aceitar que você faça bem, tudo na vida. Qualquer coisa que se faça, elas fazem melhor, elas que sabem fazer, o poder está sempre com elas. Existem pessoas que são muito controladoras
Então, ou é do jeito dela, e se ela acha que você tem que fazer, mas quando você faz, ai meu Deus, não fez bem o suficiente, ai eu não gostei. Então, o que não falta são pais que a gente não consegue agradar. Né? Tanta gente que está aí assistindo e fala, nossa, isso é meu caso, porque por mais que eu faça, nunca é o bastante. Eu tive uma paciente que ela me dizia, Pamela, eu vou na casa da minha mãe, eu levo um presente para ela e ela nunca gosta, ela nunca quer, ela nunca precisa. Então, assim, engraçado que a mãe de um lado fala, não preciso, filho, não precisa. Sem perceber que tudo que esse filho queria que essa mãe pegasse esse presente e falasse assim, que delícia, obrigado, filho, que bom que você lembrou de mim. Então, às vezes ela está achando que quando ela nega o presente, ela te poupa e não está nem enxergando da importância que seria se ela recebesse esse presente. Então, você que é mãe, pai e está assistindo, observe os movimentos dos seus filhos. Então, às vezes, tudo que esse filho quer é que você goste que ele lavou a louça, que você ache legal que ele limpou o banheiro, que você fique muito feliz que ele comprou o pãozinho, que ele levou o almoço do domingo. E não que você fale, não precisa, por que você foi trazer? Eu estou fazendo aqui. Então, cuidado para não desvalorizar ou mesmo não dar a devida importância que esse filho tanto precisa para esses movimentos que ele está fazendo para você. Não só para você, mas para o amadurecimento dele, né? Para que ele internalize isso de uma forma positiva. Caso contrário, sem perceber, você está rejeitando. E aí esse filho se sente inferiorizado, esse filho se sente pequeno, se sente pouco importante, de pouca valia. Então, muitas vezes é o teu movimento, quando você fala, poxa, filho, que legal que você trouxe o pãozinho. Quando você puder, traz sim aquele remedinho e tal. Quando você faz esse movimento sem abusar do filho, claro, é quando ele entende que ele tem força para fazer coisas para você, né? E aí, obviamente, ele internaliza isso e se percebe muito mais potente para a própria vida. Queria falar um pouquinho sobre o casal estar afinado, porque para conseguir lidar e suportar até algumas situações familiares, eu entendo que às vezes você não tem filhos, por exemplo, mas a esposa e o marido são uma família ali, claro, né? E aí precisa estar juntinho, assim, mesmo que na hora você escute algo que você não gosta, na hora de ir embora para casa, aí você vai digerindo isso, já vai conversando com esse marido ou com essa esposa. Eu queria saber como é que faz para afinar, porque o casamento ele não é fácil, né? Então é uma mudança muito grande. Num momento você tinha ali os pais por perto, no outro você já não tem mais. Eu queria que você falasse claro. um pouquinho. Dois pensamentos me vêm à mente. Primeiro que eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não sei como fazer para juntar a minha família do meu esposo. E aí eu acho muito curioso, porque esse indivíduo ele está separando a ideia de que os pais, os irmãos são a família e que o esposo é algo à parte. Então eu convido as pessoas que pensam dessa forma unificarem, porque tudo isso é família, tudo isso é a sua família. Enquanto você enxergar isso dividido, você sempre fará um abismo entre a tua família de origem e a tua família de hoje, né? A família que você está vivendo, o teu marido, que seja com seus filhos, tá? Cachorrinho também, que eu considero família, doa quem doer, pense o que pensar. Então, essa é a tua família. Então, toma cuidado com essa leitura. Outro ponto que me vem é essa história de você, na hora da raiva, na hora que você está nervosa, nervoso, vai lá e liga para a irmã, liga para o pai, liga para a mãe, liga para a cunhada e fala e fala do parceiro, conta tudo, fala mal. É ou não é, Dê? Só que nessa hora você vai lá, fala tudo o que você quis, todos os podres e os não podres, as fantasias, tudo que você queria. Às vezes não era um bom dia. Não era um bom dia, você estava com a cabeça fervendo, Sim. mas você foi lá e fez. E tem gente que faz disso um hábito. Aí o que acontece, Denise? O teu pai, a tua irmã, tua mãe que escutou, que te ama, internaliza tudo aquilo e não sabe o que fazer com essas informações. Porque você falar isso, né, desabafa, aí depois da noite, teu marido chega com as flores, vai lá te dar um beijo, pede desculpa, faz um jantar, faz um agradinho, E tá tudo você bem. acalma, tudo bem, passou. E no almoço de sábado? E na pizza do domingo, como que faz? Você imagina a cara dessa pessoa que você desabafou tudo, que você vomitou todas aquelas informações falando mal do teu parceiro, como ela fica? Isso causa muito conflito. Por quê? Porque às vezes na hora até disfarça, mas vai acumulando.
E no momento que você nem imagina, naquela viagem delícia que vocês estão fazendo de Réveillon na praia, aparece a pérola e acontece aquela briga que você não sabe de onde aconteceu. Foi aquela sementinha que você plantou lá atrás, quando você começou a fazer esse intercâmbio de informações. Então, ouvindo o que a Denise falou, vamos preservar a cumplicidade do casal. Tem coisa que só fica entre vocês. Porque quem sabe dessa relação, do que acontece na intimidade do casal, é o casal. Ninguém mais vai conseguir avaliar e entender tão bem quanto você e essa pessoa que estiveram ali naquele instante, no momento em que foi falado, o que aconteceu, qualquer coisa. Então, preserva isso, aprenda a discutir e conversar, por isso que a comunicação é fundamental e por isso que você tem a outra pessoa também numa situação como essa, né? Você expõe tudo, você expõe o teu parceiro, você expõe a tua relação. Exatamente. Porque você acha o quê? Que você fala para essas pessoas e que morre ali? Em alguns casos sim, na grande maioria não. Vira fofoca. Denise, vira fofoca e fofoca em família, né? É complicado. É complicado. Salve aquela que não tem, né, Denise? Salve aquela falar mais pra frente da fofoca até, tá. Porque será que dá para evitar ser alvo de fofoca, né? Você já falou uma situação aqui, para se a gente não expuser, sim, eu acho que você evita nesse sentido. Se a gente cuidar disso, se você cuidar, se você perceber que tem coisa que é do casal, que você tem que preservar ali, ponto, acho que você blinda bastante. Outra coisa é evitar ficar falando da prima, ficar falando da tia e ficar fazendo conchavo. Família adora isso, né? Família adora essa coisa do conchavinho. Tem fase que você está mais com fulano, tem fase que você está mais com ciclano, com beltrano. Tomar cuidado com isso, porque isso vai fazendo uma sujeira no clima familiar. Isso porque vai dividindo, vai cindindo. Então evita, seja um apaziguador, seja aquela pessoa que quer agregar, que quer unir, que quer fazer com que a paz paire ali na família. Porque são muitas pessoas, são cabeças ali, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma ideia, cada um enxerga num panorama. E tem a história, né? Lógico. Então, acho que se ouvir uma coisa, de repente, da tua família, tem uma história toda. Então, isso é complicado. Voltando na questão de afinar, a telespectadora me mandou aqui uma observação que eu achei muito importante. Ela te pergunta, mandou através da mensagem particular, eu não vou falar o nome dela. Essas situações que acontecem com ela, tá mais difícil pelo que ela contou aqui, porque o marido é demais apegado com essa família e aí não tá afinado com ela, ele tá afinado só com mãe, pai, irmão, irmã. Então ele se coloca meio contra ela quando há um conflito. Então ela fica sozinha. Então você vê que interessante, que lealdade, né? Eu falo que existem pessoas que são tão leais a essa família, sabe aquela história que nem time? Então assim, veste a camisa. E a partir do momento que está se relacionando com uma pessoa que pense diferente, que coloca alguma coisa em questão, quantas vezes não acontece isso, né? Na minha família isso é super normal. Aí chega lá no parceiro, não, mas eu não concordo. Ah, mas como você não concorda? Né? Porque, na verdade, isso mexe muito com uma zona de controle, isso mexe muito com o conhecido. Não pense que faz isso porque está contra você necessariamente, mas muitas vezes quando você questiona, ou quando você critica, ou quando você aponta alguma coisa na família, é como se essa pessoa tivesse que rever um monte de coisa, como se ela tivesse que reestruturar uma série de pensamentos. Agora, outra coisa é que tem muita gente que está resistente em deixar de ser filho. Para se tornar marido, deixar de ser filha, para se tornar esposa. E nessa resistência, nessa crise, o indivíduo até casa, até está morando junto, mas ainda está com o corpo inteiro. Eu falo que tem assim, um pezinho, né, querendo virar marido, virar esposa, mas o corpo inteiro ainda sendo filhão, né, porque ainda tem muita insegurança, talvez até inconsciente, esse conteúdo esteja até latente, não esteja manifesto, talvez medo de assumir esse lugar, talvez receio de, ao assumir esta esposa, assumir esse marido, esteja, meu Deus, virando a cara para essa família, né? Será que eu não vou ter mais o amor dos meus pais? Será que meus pais não vão mais cuidar de mim? Será que meus pais não vão estar tão próximos de mim como eu gostaria, como eu preciso? São essas fantasias que podem aparecer e que eu recomendo que você vá cada vez mais se permitindo assumir essa nova
família que você se propôs, esse novo papel de marido, de esposa, que com certeza vai fazer com que você se reconheça mais, que você se conheça de formas e facetas diferentes, e aí você vai crescer, e a gente precisa crescer, a gente precisa aprimorar, a gente precisa evoluir. Até sobre esse momento que você falou, então, onde o casal está ali junto e assume essa cumplicidade como casal, né, completo, talvez esse seja o momento para os casais que querem, porque nem todo casal quer ter filhos, mas para o casal que quer ter filhos, talvez aí sim seja o momento. Porque no momento errado, nossa, talvez não e é seja muito ideal, legal né? o que você está falando, perfeito, porque, gente, veja, se esse casal ainda não está afinado, se, por exemplo, a gente está falando, porque tem que dar um exemplo de gênero, né? Se esse homem não está completamente ali com essa mulher, você imagina que difícil para ela ter um filho, porque vai ficar assim, hora o filho vai estar com ela, hora o filho vai estar com a família, vai ser uma divisão. E a gente tem que unificar. E como eu disse anteriormente, a gente só consegue unificar quando essa pessoa que está muito dividida, ela faz uma aliança de cumplicidade legal com você, para que vocês estejam tanto ali, quanto na sua intimidade e ainda assim possam confiar nessa unidade que vocês construíram. Perfeito. Falar da fofoca, doutora? Que não tem jeito, né, Você já tudo disse isso, você já falou aqui que tem algumas situações que a gente não se expõe, e quanto menos você se expõe, menos chance, menos alvo você é de fofoca. Mas as pessoas falam o que elas querem, né? Falam, criticam, julgam, querem que seja do jeito que elas acham que deva ser. Eu falo que família, eu tenho algumas pessoas que acham que tem a receita do sucesso, né? Denise, bom pra você seria uma pessoa assim, assim, assado, um trabalho assim, assim, não é? E quando, na verdade, isso vai irritando, porque você sente toda vez essa cobrança, toda vez é isso. Aí você não faz, meu Deus, alguma coisa... Por exemplo, quantas vezes acontece na família, uma pessoa larga o emprego, separa, né? Enfim, assume a sexualidade. Quantas situações acontecem na família e aí começa aquela coisa de torcer o nariz e fala daqui, cochichinho daqui. É muito engraçado que a gente fala muito de bullying na escola, né? Bullying no clube. E bullying na família? Hã? Aquele bullying velado. Ninguém fala, mas todo mundo tá falando, né? Ninguém comenta quando você está perto, mas está todo mundo questionando que você está solteira há muito tempo, que você engordou, que aquela plástica que você fez no nariz ficou um lixo, que aquele trabalho que você fez não deu certo, que você foi demitido porque você é muito estourado. Então a família tem muito isso e muitas vezes não fala abertamente e começa a fazer as alianças e os conchavos, e isso vai criando um atrito e uma resistência imensa para essas pessoas estarem junto à família. E aí não se entende muito bem, né? Porque fulano afastou, porque o outro foi embora, porque fulano e Beltrano que eram tão unidos agora não estão mais, os primos não se falam, os irmãos estão brigados. Então, quanto mais a gente puder, cada um da família, contribuir para conversas mais abertas, com menos julgamento e mais espaço para as pessoas poderem sim colocar o seu ponto de vista. Eu não preciso concordar com o que meu primo está falando, com o pensamento que meu avô tem, mas eu posso escutar. Opinião não tem que prevalecer, opinião é somada. Ele pensa assim, eu não penso, então tá bom, deixa eu escutar, deixa eu entender. É quando eu me permito essa fartura de pontos de vista e perspectivas que eu vou o quê? Eu vou maximizando a minha capacidade de refletir, de ponderar. Perfeito. E como é que faz quando houve um desafeto na família e houve uma... Então as pessoas se separaram ali, né? Afastamento, né? Um afastamento, exatamente. Como é que reconcilia depois do afastamento? Porque pode ser uma situação em que nenhum dos dois, nenhuma das partes quer pedir desculpa. Orgulho. Exatamente. Olha, é muito comum em família, talvez você que esteja assistindo pense, né? Nossa, eu não falo com aquele meu irmão há quanto tempo, a minha irmã, aquela tia, a gente era tão próximo, se afastou, com meu pai, com a mãe. E quanto tempo você está perdendo? Quanto tempo está se perdendo? Eu acho que tem uma questão de orgulho, mas por trás do orgulho, eu acho que tem um medo, viu, Denise? Um medo da rejeição, um medo de que, ai meu Deus, passou muito tempo, não sei nem como fazer, uma insegurança de como encarar, de como chegar, que caminho tomar. Então, primeiro, eu acho que você tem que se despir da sua vaidade. Você aí que está assistindo. Para de ficar preocupado como você vai lidar, o que as pessoas vão pensar, porque isso é vaidade pura.
O segredo é você ouvir o teu coração, quais são os seus desejos, as suas vontades. Se você está com saudade, procure. Se essa pessoa te faz falta, se você pensa sempre nela, por que não fazer algum movimento? Mandar uma mensagem, fazer alguma coisa. Ah, mas e se o outro não aceitar? E se me tratar mal? Não tem problema, porque você vai estar em paz com a sua consciência. Você vai ter feito aquilo que a tua emoção mandou, aquilo que estava despertado aqui dentro, cutucando, gritando. Faça. Coisa mais gostosa é você deitar a cabeça num travesseiro e pensar assim: eu fiz tudo o que pude com aquilo que eu sentia. Se o outro não aproveitou, se o outro não quis reatar, se o outro não valorizou, azar dele. Você fez o seu pedaço, você seguiu o seu caminho. Eu acho que a gente não tem nunca a perder quando a gente tenta reatar vínculo. Numa dessa, você sai do 0 a 0, né? E fica 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, que delícia. Porque o amor, quando ele é, eu falo que quando a gente consegue reconstituir o amor, ele se multiplica de uma forma incrível e soberana. Boa sorte nos seus resgates, tá? Ah, adorei. A gente tem que respeitar como são as outras famílias também, claro, né? as Cada família diferenças. funciona de uma forma. Porque as pessoas querem muito que o outro pense igual como ele. E não, cada um tem uma cabeça, cada cabeça é uma sentença. Vou deixar os contatos da doutora, Sim. www.pamelamagalhães.com.br, pamelamagalhães.com.br. No Instagram, uma dica, segue lá no Instagram que vale muito a pena, @psipamela, P mudo, psipamela. E no Facebook, Pamela Magalhães, psicóloga. Também fabuloso o conteúdo, tem ao vivo lá também. Você é suspeita. Pamela Magalhães, psicóloga. Isso aí. Adorei te receber aqui. Obrigada, venha minha sempre. querida. Esse é um Obrigada, tema Deli. maravilhoso. Obrigada, Já Deli. fazia tempo que eu queria falar sobre isso. Eu sei. E os nossos encontros são sempre muito proveitosos aí, não só para quem está aqui, a gente acompanha, as pessoas fazem perguntas para a doutora, a gente traz para o bate-papo, e para você que está em casa, que sempre quer uma orientação, né? Então, esse é o objetivo aqui do Consulta ao Doutor. Você quer outros encontros como esse? Então, sugira temas. Sobre o que você quer que a doutora Pamela fale da próxima vez que ela estiver aqui? Que o nosso convite já está feito. Obrigada, que doutora. delícia. Obrigada, agradeço a você de casa. Muito bom estar aqui. Encontros de verdade. Por isso que é tão gostoso. Bom final de semana para você. Fiquem com Deus. Curtam bastante a família. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.